Muito obrigada. Sejam bem-vindos a esta nova segunda sessão do nosso encontro dedicado à história empresarial do século XX. E é com todo o gosto que eu vou dar, então, a palavra ao professor Luciano Amaral. Ele é doutorado pelo Instituto Universitário Europeu de Florença e é também professor associado da Nova School of Business, onde ensina História Económica. Publicou livros e artigos em revistas internacionais, sobretudo relacionadas com as questões do crescimento económico, da história bancária e dos grupos económicos nos séculos XX e século XXI. Também publicou livros para o grande público, como Economia Portuguesa, as últimas décadas, este pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, Rica Vida, Crise e Salvação, em 10 momentos da história de Portugal, ou Em Nome do Pai e do Filho. A sua conferência intitula-se O Impacto do Grupo CUF e dos Grupos Económicos durante o Estado Novo no período a seguir à Segunda Guerra, 1947-1973. Senhor Professor, uma vez mais, seja bem-vindo a esta casa e tem 45 minutos, mais ou menos, a partir de agora. Muito obrigado, muito obrigado. Muito boa tarde a todos, muito obrigado por este convite que me foi dirigido para vir aqui apresentar este meu trabalho. Este trabalho tem uma origem bastante simples, que aliás se explica para além daqueles livros todos que foram anunciados, há mais este, que se chama exatamente assim como está ali o título da conferência. Essencialmente o que acontece é que comemorou-se, o ano exato já não me recordo, já foi há uns 2 ou 3 anos, bem, 21, os 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva, que foi o fundador do Grupo CUF, enfim, não um grupo ao início apenas da empresa CUF, e que depois se transformou no maior grupo económico português até hoje. Nesse âmbito, eles, digamos, a Fundação Amélia de Mel, que enfim, tenta gerir um pouco o património imaterial referente à vida deste grupo, produziu uma série de trabalhos sobre a vida do grupo, seja biografias de pessoas ligadas com o grupo, seja propriamente da atividade económica e empresarial do grupo, e também acabam por me pedir a mim um trabalho que nos dissesse qual era a dimensão do grupo CUF imediatamente antes de ser nacionalizado. Isto é, como nós sabemos, existiam vários grupos económicos no período anterior à democracia, durante o período do Estado Novo. Houve entre 74 e 76 um dos maiores programas de nacionalização que alguma vez existiram em economias ditas de mercado, e o grupo CUF foi praticamente todo nacionalizado, e portanto aquele que foi, mesmo até hoje, digamos, o maior grupo económico da história empresarial portuguesa desapareceu, tal como existia naquela altura, e sobreviveu numa forma muito reduzida relativamente àquilo que tinha existido durante o período do Estado Novo. E, portanto, no fundo, no âmbito destas comemorações dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva, aquilo que me foi pedido foi medir a importância do Grupo CUF no momento da sua maior extensão. E é isso que eu vou tentar aqui fazer. Há partes que eu confesso, tenho de confessar, são um bocadinho, como é que eu dizer, tem uma dimensão técnica um bocadinho entediante. Eu vou tentar reduzir isso o máximo possível e dar um pouco a intuição dos aspectos principais do que estamos aqui a falar.
O Grupo CUF era o maior dos grupos económicos que desenvolveram durante o período do Estado Novo e costuma dizer-se, a partir de um livro muito famoso que continua a ser inevitavelmente citado, esperemos que cada vez menos, apesar de facto merecer ser citado porque foi o primeiro que reuniu este tipo de informação, desde o livro da Maria Belmira Martins sobre grupos económicos, publicado em 1973, existe uma convenção que quer dizer que durante o período do Estado Novo e em grande parte por causa da ação do Estado Novo, da interligação do Estado Novo com os grupos económicos, a paisagem empresarial portuguesa era dominada por 7 grandes grupos. O Grupo CUF, o maior de todos, o Espírito Santo, então com o nome do banco, o Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa, o Grupo Champal-Limon, o Banco Português do Atlântico, digamos, muitas destas coisas já não existem, a CUF existe sob aquela forma, sobretudo, de instituições de saúde que nós conhecemos hoje, o Banco Espírito Santo, toda a gente sabe o que aconteceu há pouco tempo, o Grupo Champal-Limon não há enquanto grupo empresarial, mas tem uma fundação que é muito famosa, o Banco Português do Atlântico já não existe, Borges Irmão também não, o Nacional Ultramarino, julgo que curiosamente ainda existe como entidade emissora de Macau, acho que é ainda hoje, mas é a única coisa que resta daquilo que foi uma grande instituição portuguesa, uma grande instituição empresarial e não só, e o Banco Fonseca e Brunet, que também já não existe. Em 1973, portanto, diz-se a paisagem empresarial portuguesa era dominada por estes grandes grupos. Isto é uma ideia que sobreviveu na maior parte da literatura, estão ali citadas várias obras, não só a da Maria Belmira Martins, como também o Américo Ramos dos Santos, o Fernando Rosas, este Marques, como é que ele se chama? António... eu já vejo no fim. E um Manuel Caeiro, que também mais recentemente escreveu um livro também sobre os grupos económicos. A ideia é de que a economia portuguesa era muito concentrada, para voltarmos um pouco, daqui a uma questão que estávamos a falar com eu e o Álvaro na sua apresentação, era muito concentrada em poucos grupos, portanto a atividade económica e empresarial muito concentrada em poucos grupos e que essa concentração se tinha desenvolvido muito durante o período do Estado Novo, em grande medida por causa das relações privilegiadas entre os grupos. E o poder político. Está aqui uma citação que, digamos, é típica desta literatura. Diz-se aqui, isto não tem aqueles ponteiros, não é? Costuma haver aqui uma maneira de arranjar um ponteiro. Não. Não se consegue ver, pois não, a setinha. Consegue? Pronto, então digamos, uma frase típica seria: o crescimento dos grupos durante o Estado Novo ter-se-ia devido a, e cita-se, uma intervenção exterior, estatal, só possível numa situação política como a do nosso país. Compreendemos o que é que está aqui a ser dito, era um regime autoritário que protegia muito, digamos, os empresários, e diz-se depois foi o condicionamento industrial, um instrumento típico do Estado Novo para regular a atividade económica, sobretudo a industrial. Foram as reorganizações de indústrias, muitas delas também, de facto, à sombra do condicionamento industrial, as isenções fiscais que aconteciam ao abrigo de diversa legislação e outros apoios do Estado que fizeram acelerar o processo de concentração. Foi a política seguida que facultou a um pequeno número de grupos uma enorme dimensão. Nessa altura, continuando a seguir um pouco a ideia da Maria Belmira Martins, que, como eu digo, é uma ideia que é repetida depois em várias outra literatura, a economia portuguesa agora desapareceu, está aqui, a seta. A economia portuguesa caracterizava-se por um grau de desenvolvimento muito baixo e um grau de concentração muito elevado. Portanto, é uma economia pouco desenvolvida com uma grande concentração empresarial. Há digamos, uma exceção a esta perspectiva, que é um artigo escrito tanto pelo Álvaro como Pedro Neves, como por mim próprio, em que
Temos uma perspectiva ligeiramente diferente. Continuamos a achar que há uma grande concentração empresarial, mas isto já foi escrito há uns anos, quase há 10 anos, mas dizemos que isso não dependia do atraso, ao contrário do que diz a literatura, mas pelo contrário do desenvolvimento. Isto é, a economia portuguesa, sobretudo a seguir à Segunda Guerra Mundial, teve um processo de crescimento muito acelerado, digamos, até hoje aquele de mais rápido crescimento, e os grupos económicos adequaram-se bastante a esse tipo de ambiente de grande crescimento económico, e porque tinham níveis de gestão mais sofisticados, porque tinham uma escala empresarial maior, que era mais adequada para o tipo de crescimento que estava a acontecer naquela altura, e portanto admite-se a concentração, mas diz-se que isso resulta não do baixo desenvolvimento, mas de finalmente a economia portuguesa estar a desenvolver, e até a um ritmo bastante acelerado. E depois de outras considerações que também são feitas no artigo, que afinal se calhar não é só o facto de haver uma ligação próxima com o Estado, é o facto de haver vantagens empresariais na forma grupo económico, num contexto como era o português daquela altura, com problemas institucionais, mercados mal desenvolvidos. Os grupos económicos supriam talvez algumas dessas dificuldades que existiam. A questão é que tudo isto é dito na maior parte da literatura, mas qual é o grau de concentração empresarial na economia portuguesa naquela altura? Ninguém sabe muito bem. Ninguém sabia, digamos, até esta obra que agora estou aqui a apresentar, ninguém sabe muito bem, não se sabia, quer dizer, havia muitas especulações, obviamente especulações informadas, que apontavam na realidade para números muitas vezes que não são muito diferentes do que eu apresento aqui, nas coisas, digamos, nas medições mais modestas, mas no fundo a imprecisão sobre isto dava para tudo. Como nunca se fez propriamente um cálculo muito exato daquilo que se estava a falar, dava para dizer este número e o outro, todos os possíveis. O que eu faço neste livro, então, é medir o mais precisamente possível, de acordo com fontes primárias, o grupo CUF num conjunto de métricas que são relevantes para aquilo que nós podemos chamar a concentração empresarial. O capital social, o volume de negócios, o valor acrescentado e o emprego. Portanto, são 4 variáveis que são em que, usando algumas fontes que eu já vou explicar quais são, se torna possível fazer uma estimativa o mais precisa possível. Já vamos ver que não é possível ser completamente precisa, mas o mais precisa possível sobre qual era a dimensão do grupo CUF nestas 4 variáveis: capital, social, volume de negócios, o valor acrescentado e o emprego. Então, só para vos dar um exemplo das imprecisões que existiam para esta altura, por exemplo, a Belmira Martins fala sobre os grupos, dizendo que os grupos havia 168 companhias que tinham 53% do capital social de todas as economias. Não diz nada sobre volume de negócios, valor acrescentado ou emprego. O Abel Mateus, já mais recentemente, a métrica que ele usa é o capital social, mas depois diz que o capital social dos grupos correspondia a 7,6% do PIB e a 4,2% do estoque de capital. Ora, sem estar a ser muito técnico, não são rigorosamente comparáveis estas medidas, e, portanto, dizer que o capital social vale tanto do PIB tem pouco significado económico, e não ajuda a entender do que é que se está a falar. O meu homónimo
António Luciano de Sousa Franco, famoso por ter sido um dia Ministro das Finanças, também escreveu vários trabalhos importantes de história económica e financeira, e num desses trabalhos, em 1994, diz que os grandes grupos económicos geravam cerca de 70% do PIB. Eu nem sei bem de onde é que ele foi tirar este número, até porque ele próprio depois é responsável por um estudo em que mostra números muito mais precisos. Portanto, a imprecisão é muito generalizada. Isto é, no fundo, o que a literatura diz sobre os grupos económicos. Sobre o grupo CUF, um pouco a mesma coisa. O slide está muito cheio de palavras, mas eu vou tentar resumir o que diz a literatura. A Maria Belmiro Martins fala em 100 empresas que correspondiam a 1/10 do capital social de todas as companhias existentes. O Abel Mateus, 187 empresas, portanto já vamos quase no dobro das empresas, com os seguintes ativos, com este volume de negócios, com resultados de exercício e dizendo, portanto, que o grupo tinha uma grossa fatia do controle do poder económico, de cerca de 20% do produto nacional. Mais uma vez, também não sei, eu acho que ele agrega estas várias coisas e depois médias enquanto percentagem do PIB, para dizer que era 20%, mas são grandezas incomparáveis, não se podem comparar de maneira assim ligeira. O artigo do Álvaro, do Pedro Neves e meu diz que eram 200 companhias com aquele volume de negócios e não adianta muito mais. Sem dúvida que era um grande grupo. Isto é, tudo o que nós vimos aqui mostra a imprecisão dos dados que temos até hoje, mas sabemos que era um grande grupo. Se olharmos para ali, vemos o nome das empresas talvez mais significativas, a CUF, propriamente dita, uma das maiores empresas químicas que existiram na história de Portugal, a Sociedade Geral de Comércio, Indústria e Transportes, uma grande empresa de navegação, a Companhia Nacional de Navegação, a Lisnave, a Setnave, a Tabaqueira, o Banco Tota e Açores, a Companhia de Seguros Império, a Compal, a que ainda hoje conhecemos, os supermercados Pão de Açúcar, a Selby, teve interesses na TAP, empresas hidroelétricas, enfim, era de facto um grupo de grande dimensão que se espalhava por várias atividades. E então, o que eu me propus fazer foi então reconstituir o mais precisamente possível este grande grupo. A fonte principal para isto foram dois documentos que existem nos arquivos portugueses. No arquivo da Direção-Geral do Tesouro, sobre as empresas nacionalizadas entre 74 e 76. Os ativos destas empresas foram todos concentrados numa instituição que, entretanto, já desapareceu, embora exista com outro nome, cumprindo mais ou menos as mesmas funções, que é a Par Pública, que gera, de fundo, patrimónios públicos, patrimónios empresariais públicos. O Instituto de Participações do Estado recolheu todos os ativos que eram das empresas que foram nacionalizadas entre 74 e 76, e, portanto, essa é uma das fontes. A outra é um relatório que foi feito em 1976 a pedido do 6º Governo Provisório, enfim, o 6º Governo nomeou-a, provavelmente foi pedido por outras entidades, talvez pelo próprio IPE, porque havia muita dificuldade em saber exatamente o que era o Grupo CUF e onde é que ele começava e acabava. E então criou-se uma comissão específica para reestruturar, agora com os ativos nacionalizados, o denominado Grupo CUF. Portanto, há uma comissão de reestruturação do denominado Grupo CUF que produz um relatório onde tem, digamos, a lista das empresas que pertenciam ao Grupo CUF. Bom, primeira questão é exatamente quantas empresas pertenciam ao grupo, e não é tão simples quanto parece, desde logo. Podemos dizer que, dependendo dos critérios utilizados,
o Grupo CUF teria em 1973 entre 179 empresas e 222 empresas. A questão dos critérios tem que ver com o facto de esta comissão do denominado Grupo CUF procurou utilizar uma série de critérios, que são tantos que eu tenho de me lembrar um pouco quais é que foram eles, mas que no fundo era... Não havia dúvidas de que as empresas pertenciam ao Grupo CUF, desde que a maioria do capital fosse do Grupo CUF. Esse é o primeiro critério que eles utilizam. O segundo critério é, mesmo que não tenham a maioria do capital, dominam a maioria do capital, deixem-me cá ver, dominam a maioria do capital do Conselho de Administração. E vão depois, por aqui abaixo, cerca de 12 critérios que lhes permitem incluir ou não as empresas no Grupo CUF. E é um pouco são estes diversos critérios. Façam um outro critério que é muitas vezes utilizado para efeitos de comparação, que é o de que empresas onde 10% do capital é controlado por pessoas, empresas ou pessoas ligadas ao Grupo CUF, isso permite dizer que a empresa faz parte do grupo. Portanto, há estes dois critérios, o que dá um critério mais vasto, que é esse dos 10%, 10% do capital controlado por pessoas ou empresas relacionadas com o grupo, dá 222 empresas, um critério mais restritivo, isto é, em que se considera se existe maioria ou não do capital social, de domínio do Conselho de Administração, se mesmo não existindo domínio no Conselho de Administração, existe domínio de facto no controle da empresa, uma série de critérios acessórios que tornam um pouco mais restritivo, dá 179. A proposta, por uma série de razões que se calhar não vale a pena eu estar aqui a precisar, mas por uma série de razões, a proposta que eu faço no livro é que encontremos aqui uma média entre os dois que, não sendo o número exato das empresas do grupo, é algo que andará próximo daquilo que o grupo representaria em termos do número das empresas, 200. Aproximadamente 200 empresas com todas estas qualificações que eu estive aqui a dizer. Por razões técnicas foram excluídas as empresas coloniais, razões técnicas e não só. O Grupo CUF não era um grupo com uma grande dimensão colonial, não era até 72, 73, depois estava a expandir-se também nas colónias, tinha uma dimensão colonial muito antiga, mas que não representava, era importante para a sua atividade enquanto grupo, mas não tinha uma escala, uma dimensão dentro do grupo que fosse muito importante, sobretudo até à medida que o grupo se ia diversificando. Sobretudo a famosa Casa Gouveia, que era desde há muito tempo, uma ligação muito estreita com o grupo, na realidade representava uma parte pequena do grupo e, portanto, por razões técnicas de consolidação das contas e também por esta razão de que, na realidade, o Grupo CUF não era um grupo com uma grande dimensão ultramarina, excluímos das contas. Uma pequena conta que foi feita diz que, de facto, não se perde muito daquilo que era a sua dimensão. Bom, a partir daqui, portanto, temos duas estimativas, uma máxima e uma mínima sobre a dimensão do grupo. Depois, o grupo tinha-se expandido muito em 72 e 73, 71, 72, 73, com muitas empresas que tinham sido criadas. Muitas delas nem sequer estavam em operação quando o grupo foi nacionalizado e, portanto, também isso foi excluído das nossas contas, ou das minhas contas, e portanto,
chegámos a um número relevante para o meu exercício. Isto é, estas 222 ou 179 empresas, muitas delas não estavam em operação, mas iriam estar brevemente, caso, digamos, o Estado Novo continuasse, ou caso não continuasse, o Grupo CUF continuasse a existir tal como existia, mas em 73, como muitas não estavam em operação, há um universo mais pequeno que acaba por ser relevante para as contas que eu fiz. Vou exemplificar o tipo de contas que fiz com o capital social e depois dizer que isto se repetiu para as outras. Feitas aquelas reduções que eu disse de empresas coloniais, empresas que não estavam em operação, existiam, digamos, num número mais vasto, mais generoso, o tal número de empresas em que considera-se que 10% do capital é suficiente para dizer que fazem parte do grupo, 173 empresas. Portanto, das 122 passámos a 173 porque excluímos todas aquelas outras. O que eu fui fazer foi, aos relatórios e contas destas... tentei encontrar os relatórios e contas destas 73 empresas e não consegui para todas. Encontrei para 101 empresas. Do número mais pequeno, do tal número das 179 retiradas as coloniais e aquelas que não estavam em atividade, portanto é um perímetro mais pequeno, fui tentar encontrar a informação para essas 121 empresas agora, não é? Só encontrei para 93. É o que há. Fiz as contas e disse 101 empresas do Grupo CUF tinham aquele valor do capital social. Isto representava 11,49% do capital social de todas as empresas. Isto admitindo que o Grupo CUF era aquele grupo de 222 empresas retiradas as coloniais e menos as que ainda não estavam em operação. No critério mais restrito, era 9.882 milhões de escudos, a 9,9%, de 94% do conjunto de capital social de todas as empresas do país. Portanto, dois perímetros. O perímetro em que somos mais generosos acerca das empresas que participavam do grupo ou não, e o perímetro em que somos menos generosas. Eu bem disse que esta parte aqui era um bocadinho mais entediante, mas espero estar a conseguir transmitir a forma como isto foi construído. Portanto, se estamos a falar de 173 empresas no primeiro perímetro e 93 no segundo perímetro, as 101 empresas para que obtivemos a informação são 66% das 173 e as 93 são 92% das 121. Portanto, o que nós sabemos, como só temos informações para uma parte do grupo, o que nós sabemos é que o grupo tinha mais capital social do que estes valores. Portanto, sabemos o capital social de 66% das empresas no critério mais vasto e 92% das empresas do grupo no critério mais restrito. Nós sabemos que era mais. Quanto é que não sabemos? Porque como não temos informação para o que nos falta, não podemos saber. Então, o que é que eu fiz? Usei uma série de hipóteses. Uma hipótese é 66% das empresas são 66% do capital social
do Grupo CUF. Logo, os 34% remanescentes são 34% das empresas, 34% do capital social. Eu sei que este número não é verdadeiro. Porquê? Porque as 66% de empresas, porque eu tenho informação, são as maiores do grupo. Logo, deverão ter um capital social que é mais do que 66%. Vai dizer, não sei quanto, mas é mais do que 66%. Mas crio este limite superior para depois ir por patamares progressivamente mais abaixo. E, portanto, o que eu fiz, desculpa estar aqui, vou passar isto que é para não vos maçar com estas coisas, se calhar vou mesmo ter de maçar, pois porque não tenho nenhum slide que explique isto bem, mas vendo bem, explicando então oralmente, portanto, este é o limite superior. 66% das empresas, 66% do capital social, 34% das empresas, 34% do capital social. Segunda hipótese, 66% das empresas, digamos, 80% do capital social. Eu até fiz 70%, depois 80%, depois 90%. Portanto, digamos, 66% das empresas, 70% do capital social. 34% das empresas, 30% do capital social. Depois, 66% das empresas, 80% do capital social, 34% das empresas, 20% do capital social. E por aqui fora, portanto, um limite superior, depois uma progressiva aproximação a valores que serão mais próximos da realidade. Feitas estas contas, digo que o valor do capital social do grupo CUF há de estar algures entre o máximo e o mínimo, e o mais provável é que esteja algures ali no valor que eu consegui a meio, entre 70% e 80%. Há de ser por aí, lá está, dada a imprecisão que nós temos sobre quantas empresas eram e quantas não eram, dado a falta de acesso a todos os relatórios e contas, é uma forma de nos aproximarmos deste valor. Isto não sei se está a ser suficientemente claro. Se não for, peço encarecidamente que coloquem perguntas para clarificar. Isto, claro, se tiverem algum interesse em saber como é que estes valores foram conseguidos. Pronto, eu fiz isto para o capital social, coisas parecidas para o volume de negócios, coisas parecidas para o valor acrescentado pelas empresas do grupo, usando sempre mais ou menos a mesma técnica, com certas especificações técnicas mais complicadas para o valor acrescentado das empresas do grupo. Não sei quanto tempo é que ainda tenho. Ainda tem tempo. Quanto? Algum. Não é que... Então, 4 e... 15 minutos? Ok, pronto. Para o valor acrescentado, a questão do valor acrescentado também é bastante complicada, porque a maneira de se obter o valor acrescentado é simples, mas não há informação nos relatórios e contas, não é que eu tive que utilizar também uma forma indireta de lá chegar. Se quiserem, depois esclareço no momento das perguntas que quiserem colocar. Portanto, encontrei valores para todas estas variáveis e depois quanto é que elas valem capital social do Grupo CUF, quanto é que vale do capital social do país inteiro. O volume de negócios do Grupo CUF, quanto é que vale do volume de negócios do país inteiro. O valor acrescentado é relevante para medir a participação no PIB. Portanto, quanto é que o Grupo CUF valia, o valor acrescentado do Grupo CUF valia como porcentagem do PIB e quanto do emprego. E, de acordo com as contas, as tais contas, é isto que temos aqui. Isto é, no perímetro máximo, o capital social era 17,4% do capital social nacional, no mínimo 10%, média dá qualquer coisa como 12,
12 a 13%, 12,58% do capital social do país inteiro. Volume de negócios, entre 10% e 5%, a meio, mais ou menos, temos 6,91%, próximo de 7%. PIB, entre 8,8%, 3,62%, a meio fica mais ou menos à volta de 5,5%. 5,5%. No número de trabalhadores, como tínhamos a informação para quase todas as empresas, por uma razão que tem que ver com o tal relatório do denominado Grupo CUF, sabemos de certeza que era à volta que era 1,7% do emprego nacional. Era esta a dimensão do Grupo CUF, de acordo com aquilo com os melhores cálculos os melhores, na falta de outros melhores, claro, pode vir alguém que apresente cálculos melhores do que estes, mas, quer dizer, não será muito fácil arranjar o mesmo tipo de informação. Ora, era esta a dimensão do Grupo CUF e nós sabemos que o Grupo CUF era o maior dos grupos que existiam naquela altura em Portugal. Isto é, por exemplo, em 73, quando na altura em que foi medido aquilo de que falámos, o grupo tinha 200 empresas em 46 atividades. O segundo grupo, que era o Banco Borges e Irmão, em termos de número de empresas, era metade, menos de metade do Grupo CUF em termos do número de empresas, claro. E empresas como o Champalimau, o Banco Português do Atlântico ou o Nacional Ultramarino ainda mais pequenas eram, assim como o Espírito Santo e o Banco Fonseca e Brunet. Também podemos ver aqui que, de facto, elas cresceram muito neste período, em termos do número de empresas, mas o que isto mostra, apesar de tudo, é que o Grupo CUF era muito maior do que os outros todos e, portanto, se nós temos estes valores para o Grupo CUF, quer dizer que para os outros, de certeza que os valores vão ser muito mais baixos. Não é? E é isso que houve uma tentativa de fazer uma aproximação. Isto é, nós temos valores para o volume de negócios dos outros grupos, mas não temos para as outras variáveis. Sabendo nós, com uma certa precisão, o volume de negócios do Grupo CUF e o peso do volume de negócios do Grupo CUF no conjunto do volume de negócios nacional e o peso do valor acrescentado do Grupo CUF no PIB, sabendo nós o volume de negócios dos outros grupos, podemos, dizendo que a proporção é idêntica à que existe no Grupo CUF, dizer que nos outros também é idêntica. E então, há uma proposta que é aqui feita de dizer que se o peso no PIB do Grupo CUF era 5,5%, o do Grupo Champalimau era 2,7%. O do BES, 1,4%. O Banco Borges e Irmão, 1%. O Português do Atlântico, 0,9%. O Nacional Ultramarino, 0,6%. E o Fonseca e Brunet, 0,5%. Ora, isto dá um valor total que seria de qualquer coisa como, para os 7 grandes grupos económicos, qualquer coisa como 12,6% do PIB em 1973. Já vou fazer algumas considerações sobre a relevância deste número, mas primeiro dizer que isto digamos, tem um certo respaldo noutras fontes daquela altura, uma de um certo Ivo Pinho, que calculou as empresas nacionalizadas em 74, 76, quanto é que elas valiam em termos do PIB, e anda entre os 10%, portanto 11%, o que não é muito diferente do que por outro método nós encontramos. O próprio Sousa Franco tem um cálculo, que é este que está aqui, este valor que está aqui, dá a volta de 13,6%, portanto também não está muito afastado. Pode-se até dizer que o meu valor está a meio entre um e outro, talvez seja, como se diz que no bem está a virtude, deve ser o mais virtuoso de todos os números. Portanto, o que é que se pode dizer, já que não tenho muito mais tempo, portanto, o que é que se pode dizer sobre os grupos económicos?
era uma parte importante da economia, sem dúvida que eram, mas tinham uma importância relativa. Estamos a dizer, no fundo, o que estamos a dizer com estes números é que 90% da atividade económica do país não dependia, pelo menos não dependia diretamente. Podemos discutir qual era o efeito, e até há maneiras de fazer isso, qual era o efeito que estes grupos tinham sobre o resto da economia. Portanto, indiretamente, o seu impacto poderia ser superior. Mas, diretamente, 80% a 90% da economia, aliás, mais próximo de 90%, não dependiam dos grupos económicos. A maior parte das empresas portuguesas, quando se fala pequenas, médias, muito pequenas, micro empresas, e só que fala-se menos delas porque são menos espetaculares, tinham até menos impacto mediático do que naquela altura. E há aqui mais uma vez, peço desculpa por este quadro, eu vou tentar explicá-lo o melhor possível. Temos a estrutura das empresas portuguesas entre 1959 e 1973, portanto, o período de maior crescimento do grupo CUF e dos grupos económicos. Em 1959, as empresas muito pequenas eram um quarto das empresas do país. As pequenas, mais de metade, e as médias inferiores, 20%. Isto vem diretamente do INE, talvez mereça ser tratado de outra maneira, mas, enfim, é o que lá está. Serve para, pelo menos é coerente, espero eu, entre si ao longo do tempo. Depois, quando passamos para as empresas médias e grandes, são muito menos. Claro que as grandes e muito grandes concentravam a maior parte do capital social e isto depois diminuía à medida que as empresas, a dimensão das empresas também diminuía. O que é que acontece ao longo da década de 60? Avançamos até 68, uma década para a frente. As muito pequenas eram um quarto, são agora 14,5%. As pequenas, que eram 52%, são agora 48%. As médias inferiores passam para quase um quarto, entre um quarto e um terço. E as médias passam para 8,5% e os números nas grandes continuam a ser não muito significativos. Há um aumento, claro, mas não são muito significativos. Reparem, por exemplo, nas muito grandes passamos de 0,1 das empresas para 0,2, uma duplicação, apesar de um valor muito baixinho, mas a percentagem de capital social até diminui. Portanto, são muito grandes, mas a parte até diminui. E aqui mantém-se mais ou menos o mesmo. E no fim, em 73, as muito pequenas tinham-se transformado em 8%, as pequenas eram agora 45%, isto é, tinham-se reduzido desde os períodos anteriores, as médias inferiores tinham chegado quase a um terço, estou a perder aqui este, sim. As médias tinham subido para cerca de 12% e os valores das grandes e muito grandes, enfim, tinham aumentado outra vez, mas também, reparem, à proporção, o seu peso no capital social não cresceu muito, acho que cresceu menos do que o número de empresas grandes e muito grandes. E, portanto, agora, mesmo para praticamente concluir, aquela ideia da Maria Belmira Martins e de grande parte da literatura de que tínhamos uma economia pouco desenvolvida e empresarialmente muito concentrada, não se pode dizer, pelo menos sem qualificações. Isto é, as qualificações que eu admito são aquelas que disse há pouco. Isto é, talvez, diretamente, os grupos não fossem assim tão importantes como se diz, mas indiretamente talvez fossem. Admito que sim, portanto, mas
simplesmente na base daquilo que é um cálculo mais rigoroso possível sobre a sua dimensão, não se pode dizer que fosse assim tão concentrado empresarialmente. E quando se compara internacionalmente, esta medida também tem uma série de problemas. Cá está o Reino Unido, apesar de ser dos mais dispersos nas suas conexões, digamos, de conselhos de administração, é de todas as economias que está ali apresentada aquela onde as 100 maiores empresas têm uma percentagem maior do PIB. Depois os Estados Unidos, a Alemanha, etc. Portugal, face a estes países, é aquele que tem menor concentração empresarial, menor do que a Espanha, por exemplo. Isto em 1970, enfim, no início dos anos 70, menor do que a Itália, parecida com o do Japão, mas provavelmente há aqui qualquer coisa específica no Japão, por ser uma economia muito desenvolvida, que tem uma baixa concentração empresarial, pelo menos, apesar de provavelmente nos nódulos esses nódulos serem muito intensos, mas pelos grupos, pela existência dos grupos. Já disse, eu vou só acabar. Portanto, eu acho que o melhor que se pode dizer sobre este período é que, sim, os grupos estavam a aumentar a sua importância, mas esta importância acabava por não ser assim tão esmagadora. A questão, claro, eu tinha aqui mais números, mas não vamos, como já não há muito tempo, não vamos gastar muito tempo com isso. A questão, portanto, será, admitindo então que este retrato é verdadeiro, e há um retrato depois de crescimento dos grupos que nós vemos aqui. O grupo CUF passou em 50 de só ser 0,2% do PIB para, em 73, ter 5,5%, portanto há um grande crescimento do grupo CUF. Sem dúvida que isto estava a acontecer, mas a questão não é bem aquela da literatura que diz era um país subdesenvolvido e em subdesenvolvimento, que tinha uma grande concentração empresarial. Aliás, julgo que nessa literatura se pretende fazer essa ligação, dizer era subdesenvolvido e assim continuaria porque tinha uma grande concentração empresarial. Eu acho que isto confirma mais a ideia que o Álvaro, o Pedro e eu próprio tivemos naquele artigo, de que, na realidade, havia este crescimento dos grupos económicos justamente porque a economia estava a crescer naquela altura, nos anos 50, 73, e portanto, é coadjuvante, ou pelo menos acompanha esse processo de crescimento. É como eu digo, este trabalho é mais um trabalho para mostrar estes valores do que para fazer grandes interpretações. Eu acho que muitas das interpretações que foram feitas até agora tinham uma base empírica muito débil. Eu próprio não tenho capacidade, ainda não fiz, não sei se alguma vez farei, o trabalho de ir investigar exatamente o tipo de relações que existiam entre os grupos e o Estado, dos grupos entre si, entre os vários grupos, mas julgo que esta é uma base para se fazer esse tipo de trabalho muito mais sólida do que aquela que existia até agora. E, portanto, eu não vos vou aqui oferecer grandes teorias ou ideias sobre qual era efetivamente a relação entre os grupos e o Estado, mas aquilo que nós podemos dizer é que, independentemente de qual fosse essa relação, eu acho que ela era próxima. Portanto, os grupos estavam muito próximos do Estado, viveram muito, certamente cresceram muito nessa relação próxima com o Estado, mas é isso que às vezes nós até falamos um pouco entre nós, dá a sensação que no período do Estado Novo o Estado tinha um poder arbitral bastante forte e, portanto, dava um mercado a este, dava outro mercado àquele,
até por razões da sua própria ideologia corporativa, em que não gostavam de monopólios, de concorrência, mas também não gostavam de monopólios. E então tentavam sempre encontrar um equilíbrio, dando um mercado a um grupo, outro a outro, mantendo uma estrutura empresarial, de forma deliberada, uma estrutura empresarial mais fragmentada do que provavelmente ela poderia ter sido se o Estado não tivesse sempre a arbitrar. Portanto, um pouco ao contrário do que diria a Maria Belmira Martins, que o Estado promoveu a concentração, podemos dizer que ajudou a essa concentração, mas ao mesmo tempo travou-a antes dela chegar a um ponto em que se calhar poderia ter chegado se o processo continuasse mais sem essa intervenção estatal. E julgo que já ultrapassei bastante o meu tempo. Gosto de ouvi-lo. Muito obrigado. Obrigada. Abrimos agora um espaço para fazer algumas perguntas, por favor. Disponham. Então, Bruno, faça favor. Eu só posso a minha primeira pergunta está associada à questão da fonte utilizada. A fonte utilizada é uma fonte exclusivamente para 1973, segundo disse aqui. Há alguma noção de, avaliando os mesmos parâmetros, capital social, o volume de negócios e o nível do emprego, eu estou mais interessado no nível do emprego, para estes períodos, por exemplo, 1950, 55, 60, se tem esses valores e se tem essa percentagem, como fez para 73, relativamente à relevância nacional. A minha segunda pergunta é uma pergunta muito leiga em relação a estes grupos empresariais, que é qual é a estrutura organizativa do Grupo CUF? Ou seja, como é que se gera 200 empresas? Acho que é melhor o Álvaro responder. Não sei exatamente. Eu também não sei muito bem. Mas... A minha terceira pergunta, também novamente muito curta, é, segundo este quadro, pelo menos para a minha leitura, em 1970 existiam 70 empresas que faziam parte do Grupo CUF. 3 anos depois existem 173 numa aproximação mais reduzida. Ou seja, como é que em 3 anos há 100 empresas que entram no... O que é que justifica essa aquisição, essa constituição, esse aglomerado de 100 empresas em 3 anos? Muito obrigado. E muitos parabéns pela interessante comunicação. Obrigado. Outros anos, sim. Não tenho... quer dizer, não há fontes com a mesma qualidade para os outros períodos. E, portanto, o que é isto? Isto é... não há, até por razões do género, por exemplo, os relatórios e contas são muito piores à medida que o tempo vai para trás, portanto, quanto mais nos aproximamos de 63, mais informação conseguimos obter. Agora, há umas aproximações, no fundo, o que nós temos em quase todos os relatórios é volume de negócios, desde há bastante tempo. E portanto, por exemplo, o que é isto? Isto é o volume de negócios do Grupo CUF admitindo aqui, o que nós dissemos é o peso no volume de negócios do Grupo CUF no volume de negócios nacional é este. O peso do PIB é este. Um é uma proporção do outro. Admitimos que a proporção seja a mesma para os outros grupos e chegamos ao resultado de outros. Aqui fizemos a mesma coisa só para o Grupo CUF, mas mais para trás. Isto é, se vemos o volume de negócios, admitimos a proporção, aliás, com uma série de hipóteses adicionais para não sermos tão mecânicos em relação a esta conta, admitimos essa mesma proporção e dizemos o PIB era o que resulta dessa proporção. Portanto, não é possível, para responder à sua pergunta, não é possível obter informação com a mesma qualidade para períodos anteriores, não é possível sem, sei lá, ir a arquivos próprios das empresas, não há uma fonte concentrada que nos dê essa informação toda. Claro que se formos a cada uma das empresas provavelmente chegaremos lá, mas dá muito mais trabalho.
há maneiras indiretas de, pelo menos para algumas variáveis, obter resultados. Ou diretas. Sabemos o volume de negócios. Isso é direto dos relatórios. Não sabemos é o PIB. Também não sabemos o emprego. Pronto. Portanto, há maneiras diretas e outras indiretas de chegar mais ou menos ao mesmo resultado. Como se gera um grupo como o CUF, eu também não sei muito bem. Na realidade, eu não sou bem um especialista do grupo CUF, o Álvaro sabe muito mais do que eu. Talvez eu até consiga adicionar qualquer coisa àquilo que eu vou dizer. Sei que, se calhar não se estava a ouvir, sei que uma grande parte da gestão era familiar, com distribuição por vários níveis familiares. Sei também que grande parte da gestão era profissional e cada vez mais profissionalizada e desenvolvida no interior do grupo. Portanto, havia uma camada de gestores da empresa que foi crescendo ao longo do tempo, um conjunto de quadros da empresa que, digamos, forneciam o talento necessário para ir ocupando os lugares nestas empresas. Havia até uma espécie de escola, não havia uma escola formal, não é? Mas havia uma espécie de escola informal de gestão à CUF, à Grupo CUF, que criou realmente uma play bastante grande de gestores de topo. E, portanto, eu julgo que à volta destas duas dimensões que tudo se fazia. E depois existiam empresas ou departamentos de topo que presumivelmente coordenavam todos estes esforços. Havia entidades estratégicas, a Empresa Geral de Fomento, não é? Assim se chamava, que tinha no fundo geria um bocado a estratégia geral do grupo. Eu não tenho aqui, mas há um organigrama que mostra mais ou menos como é que era feita esta estruturação. Portanto, havia, para além daquilo que eu disse da família, depois da estrutura de gestão, havia estas entidades de topo e depois, na realidade, certas empresas importantes do grupo, certas empresas âncora do grupo, eram elas próprias uma espécie de holdings que geriam partes do grupo. Eu não trouxe o organograma, senão podia mostrar e ver se isso bem. Portanto, aquilo que resulta um pouco... A sua pergunta é muito interessante aquilo que resulta um pouco do que se sabe, que foi sobretudo... Por isso é que eu disse que o Álvaro responde a isto melhor do que eu. Aquilo que se sabe é que havia uma estrutura informal nem sempre muito clara. Este facto, por exemplo, certas empresas operacionais serem também holdings de outras empresas, não é muito lógico. Portanto, julgo que há aqui um bocado como é que se diz? Tentativa e erro, não é? Tentativa e erro, ir avançando, vai-se organizando de uma maneira, vai-se organizando de outra. À medida que o grupo se ia expandindo, eles iam encontrando formas de ir gerindo. Lá está aquilo que era um grupo que era mais complexo de ser gerido. Não sei dizer muito mais. Se calhar o Álvaro era capaz de acrescentar mais coisas, e se calhar até pode acrescentar mais coisas, mas julgo que anda um pouco à volta destes. Mas claro, a ideia geral é essa. Não era fácil e que eles próprios não tinham uma resposta imediata e foram tentando várias coisas para fazer esta gestão.
O crescimento do número de empresas. Sim, o que é que explica? Não sei, pois. Realmente não, realmente não sei. Eu próprio, quando fiz estas contas, realmente em 70, eram só 70 empresas. Em 70 eram já 200. E de facto há um ritmo de criação de empresas naqueles anos, nestes anos finais do Estado Novo, um ritmo de crescimento de empresas do Grupo CUF que é um bocadinho estonteante. Há qualquer coisa que está a acontecer no grupo que merecia ser, eu não fiz a investigação, não sei, mas que merecia ser explicado, não é? O que é que está a acontecer. Quer dizer, o grupo está em grande expansão para outras atividades onde ainda não tinha entrado, petróleos, nas colónias, lá está finalmente, interesses nas colónias, no petróleo angolano, estava finalmente a entrar, depois não, isso não aconteceu porque o grupo desapareceu, mas estava a entrar finalmente nisso, portanto uma série de atividades novas. Há um problema que este livro ilustra um bocadinho, embora apenas pela rama, que alguns dos setores tradicionais do grupo não estavam a correr muito bem, com rendibilidades que eram baixas. Há uma certa tentativa de encontrar empresas com rendibilidades mais altas, coisas novas. Embora isso talvez explicasse umas quantas, mas não todas. Portanto, talvez haja várias coisas que contribuem nestes anos finais da vida do grupo e do Estado Novo para esta multiplicação de empresas. Como eu lhe disse, das 250 tinham sido criadas tão recentemente que não tinham registro de operações ainda. Não é? Portanto, se temos 50 que eram novas, eram de 72, 73, está a ver, depois basta recuar 2 anos, temos mais 30 ou 40 e já chegamos às 100 que entretanto apareceram neste período. Há de facto qualquer coisa que está a acontecer no grupo que está a mudar muito de natureza. Acho que merecia o período dentro do Estado Novo também é diferente. É o período, digamos, das tentativas de reforma marcelista, que não são só políticas, são também económicas. Uma tentativa, até porque o país, como tinha aderido àquelas organizações europeias, o período de exceção que protegia a economia portuguesa da EFTA e da CEE estava a acabar e, portanto, estes grupos que eram muito virados para o mercado interno tinham de fazer pela vida de outra maneira, porque muito rapidamente o mercado interno iria ser pressionado por importações dos países europeus. Há aqui muita coisa que está a acontecer e nós não sabemos muito, mas julgo que esta expansão do número de empresas do Grupo CUF é um bocado o resultado desta confluência de coisas que não conhecemos, mas que merecem ser investigadas, sem dúvida. Temos tempo para mais uma questão? Sim, se quiseres. Não. A questão é assim, eu fiquei com uma dúvida. Portanto, o Grupo CUF, enquanto também os gráficos que o professor Alves mostrou anteriormente, não tinha uma grande implantação em África, certo? Há alguma estratégia empresarial, alguns sectores em específico em que o grupo estava envolvido e que o afastavam disso, ou por alguma razão assim mais específica que os fizeram não investir num espaço mais atraente e economicamente talvez do que no próprio país, na metrópole? Não sei, quer dizer, até um bocado por aquilo que vimos no que o Álvaro disse, as colónias parece que nunca foram excepcionalmente interessantes para alguns grupos, mas não eram, digamos, parece que era um mundo um bocadinho hostil pelo menos durante muito tempo, para as empresas portuguesas, em geral. O Grupo CUF tinha uma velha ligação, por causa das oleaginosas, à Guiné, porque depois utilizava o óleo para os seus produtos químicos típicos, sabões, velas, etc. E, portanto,
tinha essa ligação e pouco mais. Depois isso tinha gerado alguma atividade comercial nas colónias e até muitas vezes não nas colónias portuguesas. Tinha uma atividade no Congo, teve nos anos 20 e 30 uma atividade comercial no Congo, mas nunca foi propriamente aquilo para que o grupo mais se vocacionou. O grupo ao início era um grupo, não era um grupo, era uma empresa química que produzia, ao início, estes bens de consumo, como velas, sabões, etc. Depois um passo de desenvolvimento que acabou por ser aquele que definiu mais a sua vida, transformou-se num grupo de produção de adubos para a agricultura. Foi assim que cresceu muito. E, digamos, até este período de grande expansão que nós vemos aqui, era essencialmente isso. Depois isso tinha-os levado a ter um banco, tinha-os levado a ter empresas de navegação para transportar os adubos, os seguros para assegurar as viagens dos navios. Portanto, tinha uma certa diversificação que andava um pouco à volta desse core inicial. Só depois é que se expandiram muito. E, portanto, talvez seja por isso. Isto era um grupo com uma atividade inicialmente bastante bem definida e as atividades para onde se tinham expandido eram sobretudo relacionadas com o core do grupo. Portanto, a expansão é muito posterior e nessa expansão começa a haver mais interesse pelas colónias, sem dúvida, mas ao início enquanto não se concebessem como muito mais do que aquilo que eram naquela altura, talvez não tivessem interesse. Mas lá está, tudo isto é muito... falamos muito dos grupos e às vezes sabemos muito pouco, não é? E é tudo um pouco com ideias gerais. Há poucas investigações que sejam... Eu também não as fiz, portanto, mas já há muito poucas investigações que permitam saber bem estes aspectos de estratégia do grupo, porque é que não vão para as colónias, ou porque é que se multiplicam tantas empresas, ou porque é que cresce tanto o grupo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Nós também não sabemos muito bem. Cresce muito. Dizemos, foi porque o Estado os protegeu. Sim, mas porquê crescer tanto? Qual era o objetivo? Porque há tantas empresas. Então, até em termos de gestão, torna as coisas complicadas, não é? Pode tornar. O que é que está a acontecer? Eu acho que sabemos muito pouco, se calhar lá está, o Álvaro, que sabe mais do que eu, é capaz de saber mais coisas, mas não sabemos assim tanto, não é? Há mais alguma questão? O Álvaro tinha. Desculpe, Sr. Professor, desculpe. Uma questão tem a ver com o buraco, mais um comentário que uma questão. Aquele básico com os países. Porque é curioso é curiosa a palavra aterradora para falar de ciência, mas enfim, quando nós olhamos para este quadro, é interessante que os países têm menor concentração empresarial. Se nós consultássemos a bibliografia sobre grupos, quais são os países, tirando o caso português, que são caracterizados pela face da grande empresa serem grupos empresariais? Pela? A face da grande empresa, ou seja, enquanto a face da grande empresa nos Estados Unidos não são grupos empresariais. Sim, são empresas. Sim, não são grupos. Os Estados tomam uma forma de conglomerados, mas são grandes empresas unificadas. No caso do Reino Unido também. Mas quando olhamos Japão, Itália. O Japão e a Itália, que são precisamente aqueles onde há grupos. Em que os grupos definem a face da grande empresa e, curiosamente, são aqueles que têm níveis de concentração de atividade, não concentração da rede, mas concentração da atividade económica muito semelhante ao caso português. Era apenas esta nota que tem muito a ver com a medida, o que é que define a importância ou de uma empresa ou de uma forma empresarial. Será o peso no PIB e qual é o linear dessa importância? Por exemplo, a Nokia, que não era um grupo, mas que, quando a Nokia era uma grande empresa tecnológica,
O peso na Finlândia era muito semelhante. 5%. Exatamente, muito semelhante, por sinal, ao grupo continental. Dizia-se, a Nokia é a face da economia finlandesa. Bom, isto só para dizer que, por vezes, esta noção é mais uma reflexão, que eu gostaria de ouvir o teu comentário em relação a isso, de duas formas. Uma organização empresarial, grupos, pode ser a face da grande empresa, mesmo numa economia em que concentração de atividade económica na grande empresa, neste caso nas maiores empresas, se pertençam elas a grupos ou não, seja relativamente reduzida. E, de facto, os casos italiano e Japão, o Japão é o grande paradigma de grupos empresariais por trás do grande crescimento económico do Japão a seguir à Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, a seguir aos anos 60, entre os anos 60 até aos anos 90, é um bom exemplo. Depois, neste caso, mais dois comentários, um de caráter mais geral, sobre o que é que explica a criação das empresas, este grande número de empresas, este grande surto de empresas, que a pergunta foi colocada pelo nosso amigo, durante o início dos anos 60. Nós temos muitas vezes a noção, e culpa dos estudos económicos, estudos empresariais, radica muito tem muito a ver com essa ideia que há uma estratégia racional dos investimentos. No entanto, há novas interpretações que basicamente o que dizem é que essa estratégia racional não existe. Existe mais uma estratégia de lotaria. Ou seja, como? Estratégia de lotaria. Que é tudo. De lotaria. Ou seja, apostar em várias hipóteses e ver o que é que cinge. Daí que os estudos que têm sido feitos basicamente mostram que existem ciclos de grande crescimento do número de empresas e depois ciclos de redução. Não significa. À medida que eles ajustam para aqueles que são mais rentáveis, têm a renda. O que eu penso que está a acontecer nesta altura é numa economia em crescimento, é a conjugação de dois elementos. Este tipo de comportamento, por um lado, e uma mudança rápida, o mais rápida possível, do grupo para os serviços, que por natureza é um setor de atividade mais protegido da concorrência externa. Os serviços, por características das empresas de serviços, sobretudo nesta altura, também são mais fragmentados. Ou seja, isto faz turismo. O grupo cria imensas empresas de turismo. Setor imobiliário, imensas empresas do setor imobiliário. Uhum. Em Moçambique, falava-se há pouco nas colónias, o grupo está a investir fortemente na criação de empresas, algumas delas de atividade. Há uma empresa de criação de hotéis em Moçambique. Uhum. Eu acho que ela nunca chegou a operar. Gestão, como isto termina. Gestão, o grupo, esta maior formação de empresas, sobretudo nos anos 70, mas que já vem de trás, torna o grupo cada vez mais profissionalizado. Há mesmo a hipótese de criar uma universidade, uma escola de formação interna ao grupo. No final dos anos 60, acaba por não arrancar. E há um corpo de profissionalização do grupo, de empresa, de gestores profissionais, era na altura de largas dezenas, agora não tenho os números de cor, mas entre 100 e 200 gestores profissionais de médio, de nível médio e de topo, ou seja, não eram... Às vezes com capacidades de decisão idênticas às dos sim, da família, não é? Agora, era um grupo que tinha ainda uma estrutura relativamente tradicional de gestão, estava muito longe Da família. da estrutura piramidal que caracteriza os grupos empresariais no Japão por esta altura. Tem uma estrutura piramidal, enquanto que o grupo UFA é uma estrutura em silos, ou seja, vão criando silos. Que não comunicam muito bem entre. Não sabe-se lá, se calhar. Criando silos à medida que o crescimento do grupo se vai decorrer. Uhum. Mas isto para assinalar, sobretudo estes dois aspectos, que têm a ver com a pergunta que foi feita. Agora,
Nós sabemos, no final desta investigação do Ciano, de facto sabemos muito mais sobre aquilo que o grupo, sobre as medidas do peso do grupo CUF na economia portuguesa, do que antes sabíamos. Antes tínhamos alguns palpites. Neste momento temos uma aproximação metodologicamente sólida relativamente àquilo que são lineares, máximo, mínimo e médio, da importância do grupo CUF, tendo em conta várias variáveis. E acho que isso é um enorme avanço no conhecimento, não apenas do grupo CUF, mas também dos grupos empresariais. E do resto, porque também liberta para outras coisas. Então, pois, mais importantes ou não, mas para outras coisas. Podemos ficar por aqui. Não, claro. Meus senhores, muito obrigada a todos, sim. Voltamos dentro de um quarto de hora. Muito obrigada, sim.